Você fez tudo certo a vida inteira e mesmo assim seu corpo está te abandonando aos poucos e ninguém te explica o porquê. Pensa comigo. Você acordou cedo durante anos, caminhou, fez academia, tomou água, comeu bem, tentou se cuidar. E mesmo assim, chega um dia em que você desce uma escada e o joelho late. Em que você levanta da cama de manhã e os primeiros passos doem de um jeito que incomoda. Em que você sente uma fadiga que não passa com sono, uma fraqueza nas pernas que aparece do nada, uma instabilidade que você tenta esconder, mas que está lá, silenciosa, crescendo. Você fez o que todo mundo mandou fazer. Então, o que está errado? Eu me fiz essa pergunta faz alguns anos, depois de acompanhar de perto algo que me marcou de verdade. Meu pai era um homem ativo, vida inteira. Não era atleta profissional, mas era daquele tipo de pessoa que não parava. Sempre em movimento, sempre com alguma atividade, sempre ocupado com o corpo. E quando ele chegou, nos 60 e poucos anos, cheio de histórias e com aquela energia característica dele, foi exatamente aí que o corpo começou a cobrar uma conta que ninguém avisou que estava acumulando. Primeiro, o quadril, depois, o joelho direito, depois, uma dor lombar que não saía com nada. Médico, fisioterapeuta, remédio, mais exercício, menos exercício. Nada resolvia de verdade. Aliviava por um tempo e voltava. E o que mais me intrigava não era a dor em si, era que ele tinha feito tudo certo segundo as regras que o mundo ensina. Então, por que o corpo estava cedendo assim? Eu não tinha resposta na época, mas aquilo ficou dentro de mim como uma faísca que não apagava. Comecei a pesquisar, conversei com pessoas de áreas diferentes, li sobre medicina tradicional, sobre fisiologia, sobre práticas antigas que existem há milênios e que a medicina ocidental demorou para levar a sério. E em algum ponto dessa jornada, eu me deparei com uma ideia que parecia simples demais para ser verdadeira. Uma ideia que virava de cabeça para baixo tudo que eu achava que sabia sobre cuidar do corpo. A ideia de que, talvez, o problema não fosse falta de movimento, mas sim que a gente nunca aprendeu a ficar parado do jeito certo. Parece estranho, eu sei. Quando ouvi pela primeira vez, também fiz aquela cara. Mas continua comigo, porque o que vem a seguir vai fazer muito sentido e vai explicar uma coisa que talvez você esteja sentindo no seu próprio corpo sem conseguir nomear. Se essa conversa já faz algum sentido para você, me dá um like e se inscreve no canal. Cada pessoa que chega aqui me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Deixa eu te mostrar uma imagem que eu não consigo tirar da cabeça desde que entendi o que ela representa. Imagina um nadador de alto rendimento, alguém que dedicou décadas da vida ao esporte. Corpo treinado, disciplina de ferro, rotina impecável. Por fora, parece a definição de saúde. Mas olha de perto, com calma. Os ombros desse nadador têm histórico de lesão. A coluna acumula anos de rotação assimétrica. Os joelhos, dependendo da modalidade, carregam um desgaste que não aparece no espelho, mas aparece no raio-x. Ele seguiu o protocolo moderno de saúde com perfeição. E mesmo assim o corpo foi cedendo por dentro, num ritmo silencioso que o esforço constante foi acelerando sem que ninguém percebesse. Agora tira o nadador da imagem e coloca outra coisa no lugar, um bambuzal. Você já viu bambuzal em dia de ventania forte? O vento bate com uma força absurda e os bambus dobram até quase tocar o chão. E você pensa que vão quebrar, mas não quebram. Eles voltam, sempre voltam. Não porque são rígidos, mas porque têm raiz. Uma raiz que vai fundo, que se espalha por baixo da terra de um jeito que ninguém vê, que sustenta aquela flexibilidade toda sem esforço aparente. O bambu não luta contra o vento. Ele cede e permanece ao mesmo tempo.
E essa combinação de ceder sem quebrar, de durar sem se gastar, é exatamente o que o corpo humano perdeu o contato. Não porque seja impossível recuperar, mas porque ninguém ensinou que isso era possível. E o que vem a seguir vai mostrar exatamente onde essa sabedoria ainda existe, esperando por você. Existe uma árvore no Brasil que pode viver mais de 500 anos e que nunca ninguém precisou cuidar, regar ou tratar. E ela está mais viva hoje do que a maioria das pessoas que conheço, o Jequitibá rosa. Se você nunca viu um de perto, é difícil explicar o que você sente quando fica na frente dele. Não é só o tamanho, embora o tamanho já seja absurdo. Um tronco que você precisaria de várias pessoas de mãos dadas para abraçar. É outra coisa. É uma sensação de que aquilo ali tem peso, tem história, tem uma presença que você sente na pele antes mesmo de encostar a mão na casca. E enquanto eu estava na frente de um desses, num sítio de um amigo do meu pai, eu fiquei pensando numa coisa que parecia simples, mas que me virou por dentro. Essa árvore não correu um único passo, não fez uma única série de exercício, não seguiu nenhum protocolo de saúde. E mesmo assim ela está aqui, viva, sólida, depois de séculos. O que ela faz que a gente parou de fazer? A resposta estava embaixo dos meus pés, literalmente. As raízes de um jequitibá adulto podem descer mais de 20 metros no solo. Não para fora, para baixo. Cada ano que passa, em vez de gastar energia crescendo para cima, ela investe uma parte enorme dessa energia, aprofundando a base. E é exatamente por isso que quando vem uma tempestade, quando o vento bate forte e derruba tudo ao redor, o jequitibá fica de pé. Não porque é duro, mas porque é fundo. E aí aquela faísca que tinha ficado dentro de mim, desde que vi meu pai lutando contra as próprias limitações, começou a fazer um barulho diferente. Porque a natureza estava me mostrando uma lógica que a gente abandonou faz tempo. A lógica de que a força real não vem de quanto você se move, mas de quão fundo você está enraizado. E olha, eu entendo que isso parece filosófico demais para ter aplicação prática. Eu também pensei isso. Mas continua comigo, porque daqui a pouco isso vai virar algo muito concreto, algo que você pode fazer ainda hoje, com o seu próprio corpo, sem equipamento, sem academia, sem nada além de um pedaço de chão plano. O mundo moderno construiu uma narrativa muito convincente em cima de uma ideia que parece óbvia, mas que talvez seja o maior erro coletivo de saúde da história recente. A ideia de que vitalidade é proporcional à atividade, que quanto mais você se move, mais saudável você fica, que o corpo humano é feito para ser gasto e que gastar é sinônimo de cuidar. Essa ideia está em todo lugar, nos aplicativos de saúde que contam seus passos, nos influenciadores que mostram treinos cada vez mais intensos, na cultura de que descanso é preguiça e que dor é progresso. E o curioso é que essa narrativa é recente, não tem nem 100 anos de idade. Antes disso, a maior parte das culturas que produziram pessoas longevas e funcionais não tinha academia, não tinha contagem de passos, não tinha protocolo de alta performance. O que elas tinham era algo muito diferente. Práticas de conservação, de enraizamento, de ativação interna que não drenavam o corpo, mas o recarregavam. Povos que viviam décadas além da média não eram os que mais suavam. Eram os que aprenderam a gastar menos e guardar mais. E quando você entende isso, quando você realmente para e deixa essa ideia entrar, você começa a olhar para o seu próprio cansaço de um jeito completamente diferente. Não como falta de esforço, mas como excesso de gastos sem reposição. Como uma conta corrente que só tem saída e nunca tem entrada. E existe uma prática milenária que inverte exatamente essa equação, que transforma o simples ato de ficar de pé
numa forma de recarga profunda que a ciência demorou para entender, mas que finalmente começou a explicar com precisão. A prática que inverte essa equação não tem nada de impressionante quando você ouve pela primeira vez, e é exatamente isso que faz ela ser ignorada por quase todo mundo. Não é uma sequência de movimentos complexos, não exige equipamento, não precisa de espaço. Você não vai suar, não vai sentir aquela dor muscular do dia seguinte, não vai precisar de roupa especial, nem de aplicativo para contar repetições. É uma postura, uma forma específica de ficar de pé. E quando eu descrevo assim, eu sei o que passa pela cabeça de quem está ouvindo. Isso não pode ser suficiente. Isso parece simples demais. E foi exatamente o que eu pensei quando ouvi pela primeira vez, antes de tentar. Porque 2 minutos depois de entrar nessa postura do jeito certo, minha percepção mudou completamente. As pernas começaram a trabalhar de um jeito que eu nunca tinha sentido. Uma ativação profunda, quase elétrica, que subia pelas coxas e chegava na lombar. Não era dor, era presença. Era o corpo acordando para alguma coisa que ele tinha esquecido que sabia fazer. Essa prática tem origem em culturas orientais que observaram a natureza com uma atenção que a vida moderna não permite mais. E o ponto de partida dela não foi uma teoria, foi uma observação direta. Esses povos perceberam que as estruturas mais duradouras do mundo natural não eram as mais ágeis ou as mais velozes, eram as mais enraizadas. E a partir dessa observação, ao longo de gerações, eles desenvolveram um método para ensinar o corpo humano a imitar essa lógica, não como metáfora, como prática física real, com mecânica específica, com resultados mensuráveis, com efeitos que a ciência moderna levou décadas para começar a entender, mas que hoje já tem nome e explicação. E o mais curioso é que essa prática não foi criada como exercício, foi criada como recarga, como uma forma de o corpo parar de gastar e começar a acumular. E daqui a pouco você vai entender exatamente como isso funciona por dentro, no nível dos ossos, dos músculos e do sistema que bombeia a vida pelo seu corpo inteiro. Mas antes disso, preciso te mostrar o que está destruindo sua fundação agora, enquanto você ouve isso sem fazer nenhum barulho. Quando o médico fala em perda muscular progressiva relacionada à idade, ele está descrevendo um processo que começa muito antes de você sentir qualquer coisa. Não começa com dor, não começa com limitação visível. Começa com um sinal quase imperceptível que a maioria das pessoas interpreta errado ou simplesmente ignora. Você sobe uma escada e nota que precisa segurar no corrimão, não porque está com pressa, mas porque sem ele você se sente levemente inseguro. Você fica de pé por muito tempo num evento, numa fila, numa cozinha, e suas pernas pedem para sentar mais cedo do que pediam antes. Você levanta do sofá e por uma fração de segundo usa os braços para se impulsionar sem nem perceber que fez isso. Esses sinais parecem pequenos, e é exatamente por isso que são perigosos. Porque quando são pequenos, a gente não age, a gente normaliza, a gente acha que é cansaço, que é a semana pesada, que vai passar. E vai, por um tempo, mas debaixo dessa normalização, um processo silencioso está avançando. As fibras musculares profundas das pernas, aquelas que não aparecem no espelho, mas que sustentam tudo, estão perdendo densidade. A comunicação entre o cérebro e esses músculos está ficando mais lenta. O equilíbrio está se tornando algo que exige esforço consciente em vez de acontecer automaticamente. E tudo isso junto cria uma instabilidade que vai crescendo por dentro, anos antes de aparecer por fora. A medicina ocidental chama isso de processo natural do envelhecimento. Mas o que me intrigou quando comecei a pesquisar é que esse processo
não é igualmente natural em todas as culturas. Existem populações no mundo onde esse tipo de deterioração é significativamente mais lento, onde pessoas em idade avançada mantêm uma mobilidade e uma firmeza que aqui a gente considera exceção. E a diferença não está na genética. Está no que essas pessoas fazem com o próprio corpo desde cedo e em como elas entendem a relação entre quietude, força e longevidade. Uma relação que a medicina tradicional de algumas dessas culturas explica de um jeito que, quando você ouve, parece quase impossível, até que você entende a lógica por trás. Na medicina tradicional chinesa, existe um conceito que a medicina ocidental demorou décadas para levar a sério, e quando finalmente levou, os pesquisadores ficaram desconcertados, porque os números batiam com o que os antigos já diziam há milênios. O conceito é simples na superfície. Os rins não são apenas órgãos que filtram o sangue, eles governam algo muito mais profundo, uma reserva de energia vital que em chinês se chama Jing, que você pode traduzir livremente como a sua força de base, o combustível mais denso e mais precioso que o seu corpo carrega. Não é a energia do café da manhã, essa que você sente de manhã e que some à tarde. É outra coisa. É a energia que sustenta o seu sistema hormonal, a densidade dos seus ossos, a clareza da sua mente em situações de pressão, a capacidade do seu corpo de se regenerar depois de um esforço grande. É o que os antigos chamavam de reserva profunda. E essa reserva, segundo a medicina tradicional, tem uma conexão direta com as pernas. Quando as pernas enfraquecem, essa reserva começa a vazar. Lentamente, silenciosamente, sem dor no começo, mas de forma constante. E a imagem que sempre fica na minha cabeça quando penso nisso é a de uma bateria que perdeu a vedação. Ela ainda funciona, ainda mostra carga, mas vai descarregando mais rápido do que deveria, e em algum momento você percebe que não está mais chegando onde precisava chegar. Quando eu li sobre isso pela primeira vez, achei poético, mas vago. Bonito como metáfora, inútil como informação prática. Até que comecei a encontrar estudos ocidentais que estavam descrevendo exatamente a mesma coisa, só que com outros nomes e outras ferramentas de medição. Pesquisadores de cardiologia e fisiologia documentando como a fraqueza muscular nas pernas está associada a quedas hormonais, a menor densidade óssea, a pior regulação do sistema nervoso autônomo. Não como coincidência, como mecanismo. Como uma cadeia de causa e consequência que começa nos pés e sobe pelo corpo inteiro. Os antigos não tinham os equipamentos, mas tinham as observações, e as observações eram precisas. E tem algo ainda mais específico nessa cadeia que muda completamente como você entende o papel das suas pernas na sua saúde geral, algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar e que vai fazer muito sentido daqui a pouco. Os cardiologistas têm um termo que parece exagerado até você entender o que ele descreve. Eles chamam as panturrilhas de segundo coração. Não é figura de linguagem, é função fisiológica documentada. O coração bombeia o sangue para baixo com a ajuda da gravidade, isso é fácil. O problema é fazer esse sangue voltar, contra a gravidade, pelos vasos venosos das extremidades inferiores de volta para o tórax. Esse trabalho exige pressão. E uma parte significativa dessa pressão vem das contrações musculares das panturrilhas, que funcionam como uma bomba auxiliar, comprimindo os vasos a cada contração e empurrando o sangue de volta para cima. Quando essa bomba funciona bem, o corpo inteiro se beneficia. A circulação periférica melhora, o coração trabalha com menos esforço. Os tecidos recebem oxigênio de forma mais eficiente.
A sensação de peso nas pernas no fim do dia diminui. A clareza mental melhora porque o cérebro recebe sangue melhor oxigenado. É uma cadeia inteira que começa nas suas panturrilhas e se espalha pelo corpo todo. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O detalhe que os antigos descobriram empiricamente e que a ciência moderna só confirmou recentemente. Essa bomba não precisa de movimento para funcionar. Ela precisa de carga, de pressão, de tensão muscular sustentada. E existe uma forma de criar essa tensão que não exige passo, não exige impacto, não exige deslocamento. Uma forma que ativa a bomba, fortalece a estrutura óssea, reorganiza o sistema nervoso e recarrega a reserva profunda de que falei antes, tudo ao mesmo tempo, com o corpo parado. E o mecanismo físico por trás disso, quando você entende, é tão elegante que parece impossível que ninguém tenha te contado antes. Seus ossos estão vivos, eles se comunicam e existe uma forma de falar com eles que quase ninguém conhece. Quando a maioria das pessoas pensa em osso, pensa em algo estático. Uma estrutura rígida que sustenta o corpo, que pode quebrar se você cair, que vai ficando mais fraco com a idade. Mas osso não é estático. Osso é tecido vivo, em constante remodelação, com células que destroem estrutura antiga e células que constroem estrutura nova, num equilíbrio que muda o tempo todo, dependendo dos sinais que o corpo recebe. E aqui está o detalhe que mudou minha forma de entender tudo isso. Os ossos respondem à pressão. Não ao impacto, não ao choque, não à pancada. A pressão. A tensão sustentada e controlada. Quando você aplica esse tipo de carga no osso, ele gera uma corrente elétrica minúscula. Isso tem nome científico. Se chama piezoeletricidade óssea. E não é teoria alternativa, é física documentada. É o mesmo princípio que faz os cristais de quartzo funcionarem em relógios e equipamentos eletrônicos. O osso, sob pressão, vira uma fonte de sinal elétrico. E esse sinal elétrico ativa as células responsáveis pela construção de tecido novo, os osteoblastos, que recebem esse estímulo e começam a trabalhar, depositando mineral, aumentando densidade, reconstruindo a estrutura por dentro. O que isso significa na prática é algo que parece quase revolucionário quando você entende. Você pode aumentar a densidade óssea sem correr, sem pular, sem impacto, sem academia. Só com o peso certo aplicado da forma certa, pelo tempo certo. O seu esqueleto não precisa de choque para se renovar. Ele precisa de sinal. E a postura que os antigos desenvolveram entrega esse sinal com uma precisão que levou a ciência décadas para conseguir explicar. Quando você está na posição correta, com os joelhos desbloqueados, o peso distribuído, a musculatura profunda ativada, seus ossos estão recebendo uma corrente constante de estímulo elétrico que diz uma coisa muito clara: precisamos ser mais fortes aqui. E eles respondem, não em dias, mas em semanas, em meses, com consistência, eles respondem. E essa resposta muda a trajetória do seu envelhecimento de um jeito que nenhum suplemento de cálcio consegue imitar, porque suplemento entrega matéria-prima, mas não entrega o sinal que manda os osteoblastos trabalhar. O sinal vem da pressão, e a pressão vem da postura. Mas o que me fascinou quando fui mais fundo nessa pesquisa não foi só a fisiologia, foi a história de como essa descoberta já existia muito antes de ter nome científico. Nas montanhas do interior da China, em regiões onde o acesso era difícil e a vida era simples, existiam comunidades que praticavam algo que de fora parecia quase sem sentido. Homens e mulheres de todas as idades paravam o que estavam fazendo em determinados momentos do dia e ficavam de pé,
quietos, numa posição específica, por períodos que podiam durar minutos ou horas. Não era meditação no sentido que a gente conhece, porque o foco não estava na mente, estava no corpo, na sensação das pernas carregando o peso, na ativação que subia pela coluna, na respiração que descia para o abdômen. Era um treinamento físico que não parecia treinamento nenhum para quem olhava de fora. Eles chamavam essa prática de formas diferentes, dependendo da linhagem, mas a ideia central era sempre a mesma: imitar a estrutura da árvore. Raiz firme embaixo, tronco livre no meio, copa leve em cima. Não como metáfora poética, como instrução técnica. A raiz firme era a ativação das pernas e dos pés. O tronco livre era a coluna descomprimida e alinhada. A copa leve eram os ombros soltos e os braços em posição aberta. Cada elemento tinha uma função fisiológica específica. E os mestres que ensinavam isso não ensinavam como exercício de saúde. Ensinavam como prática de cultivo, de acumulação, de aprofundamento progressivo de uma capacidade que não se desgasta com o tempo, mas cresce com ele. E o exemplo mais impactante dessa tradição, quando eu o encontrei pela primeira vez, me deixou sem reação por alguns segundos, porque contrariava tudo o que eu achava que sabia sobre força, sobre idade e sobre o que o corpo humano é capaz de fazer. Um homem de 92 anos ficou de pé por 50 minutos, sem se mover e sem tremer. E do lado dele, um instrutor de academia de 38 anos entrou em colapso em 4 minutos e precisou sentar no chão. Eu não estava presente nessa cena. Li o relato de alguém que estava, um pesquisador que viajou até uma região remota da China para documentar praticantes dessa tradição e que descreveu esse episódio com um detalhe que ficou gravado na minha memória. O mestre tinha 92 anos, costas levemente curvadas pelo tempo, cabelos completamente brancos, mãos com as marcas de décadas de trabalho. Quando ele entrou na postura, algo mudou na presença dele. A coluna se organizou de um jeito quase imperceptível, mas totalmente visível. Os pés se encaixaram no chão como se fossem parte dele. E ele ficou, quieto, sólido, respirando com uma calma que o pesquisador descreveu como perturbadora de tão profunda. O instrutor de academia que estava do lado, jovem, musculoso, acostumado com treinos pesados, tentou imitar. Nos primeiros 2 minutos achou fácil. No terceiro minuto, as pernas começaram a queimar de um jeito que ele não reconhecia. No quarto minuto, os joelhos pediram socorro e ele teve que sair da postura. A diferença entre os dois não era a força muscular superficial. Era algo mais profundo, algo que o instrutor nunca tinha treinado porque nunca tinha sido ensinado que precisava treinar. Era a capacidade de ativar as camadas mais internas da musculatura, as fibras que não aparecem no espelho, que não crescem com levantamento de peso, que só despertam quando você aprende a carregar seu próprio peso de forma consciente e sustentada. O mestre tinha décadas de prática acumulada nessas fibras. O instrutor tinha anos de prática nas camadas externas. E quando a postura exigiu o que está embaixo de tudo, só um dos dois tinha o que dar. Isso me impactou de um jeito que demorou dias para processar, porque inverte uma lógica que eu tinha como certa. A ideia de que mais músculo visível significa mais capacidade funcional. Que quem levanta mais peso, aguenta mais. Que a forma física aparente reflete a saúde estrutural interna. Não necessariamente. E talvez, em muitos casos, nem de perto. O que o mestre tinha construído ao longo de décadas não aparecia em nenhuma avaliação física convencional, mas aparecia no momento em que o corpo precisava de verdade.
E é exatamente esse tipo de construção que essa prática propõe, lenta, invisível, profunda, como raiz que cresce sem que ninguém veja, até o dia em que o vento bate e você percebe que não se mexeu 1 milímetro. E agora chegou o momento que eu prometi desde o início. Vou te mostrar exatamente como fazer. O primeiro elemento é a base. Coloca os pés na largura dos ombros, paralelos entre si, apontando para frente, não cruzados, não abertos demais, não um na frente do outro, na largura exata dos ombros, como 2 trilhos paralelos de trem. Agora sente o chão com os pés, não superficialmente, com a sola inteira de uma vez, com atenção. Procura 3 pontos específicos em cada pé. A base do dedão, bem atrás do primeiro dedo, a base do mindinho, do outro lado do arco, e o centro do calcanhar. Esses 3 pontos formam um triângulo, e esse triângulo é sua fundação real. A maioria das pessoas fica de pé apoiada em apenas parte desse triângulo. Alguns ficam muito no calcanhar, o peso todo atrás, a postura colapsada. Outros ficam muito na frente, nos dedos, o que cria uma tensão crônica nos tornozelos e nas panturrilhas. Quando você encontra os 3 pontos e distribui o peso entre eles de forma equilibrada, algo muda imediatamente na sua postura. Você sente. É sutil, mas é real. A coluna se reorganiza levemente, os quadris nivelam, a cabeça encontra um alinhamento diferente, e as pernas começam a trabalhar de um jeito que elas normalmente não trabalham quando você está de pé no seu dia a dia. Esse é só o primeiro elemento. E já assim, só com os pés no lugar certo, a maioria das pessoas sente uma diferença. Mas o que vem no segundo elemento é onde a prática de fato começa, e onde o corpo vai começar a te mostrar exatamente o quanto você precisava disso. O segundo elemento é onde quase todo mundo falha, e é exatamente onde tudo começa a funcionar de verdade. Você já tem os pés no lugar. Os 3 pontos de contato firmes no chão, o peso distribuído, a base estabelecida. Agora vem o que eu chamo de afundamento. E eu preciso que você entenda que o nome não é por acaso. Não é um agachamento. Não é uma dobrada de joelho. É uma liberação. Você vai desbloquear os joelhos, só tirar o travamento, como se alguém tivesse pressionado levemente as suas rótulas para dentro e elas tivessem cedido 1 milímetro. Nada dramático, só a saída do estado de trava. E junto com isso, o cóccix vai leve para baixo, não para frente, para baixo, como se uma mão estivesse puxando suavemente a base da sua coluna em direção ao chão. A lombar se alonga, as vértebras criam espaço entre si, a coluna para de comprimir e começa a se empilhar de forma natural, uma em cima da outra, sem força, sem esforço, só alinhamento. Agora para e sente. Não tenta fazer mais nada por alguns segundos. Só sente o que mudou. A musculatura ao redor dos quadris, que estava enrijecida de tanto segurar uma postura de colapso, vai começar a soltar. As costas que estavam arqueadas vão encontrar um comprimento que provavelmente não tinham há anos. E as pernas vão começar a trabalhar, não de forma óbvia, não com aquela queimação imediata de exercício, uma ativação mais profunda, mais interna, como se músculos que estavam dormindo tivessem recebido um sinal muito suave, mas muito claro. O problema é que o seu corpo vai lutar contra isso. E preciso que você esteja preparado para essa briga, porque ela vai acontecer. O corpo humano é uma máquina de hábito. Ele vai querer voltar para a postura que sempre usou, aquela com joelhos travados, lombar arqueada, peso jogado para um lado. Não porque essa postura é melhor, mas porque é conhecida. O familiar sempre parece mais confortável do que o correto, pelo menos no começo.
Você vai sentir um impulso de travar os joelhos de volta. Vai sentir a lombar querendo arquejar. Vai querer ajustar o peso para um lado. Esses são os reflexos de uma estrutura que foi construída ao longo de anos de padrão errado. E a única forma de mudar esse padrão é permanecer, respirar e não ceder ao impulso de voltar. Esse é o núcleo de toda a prática. Não a posição em si, mas a escolha de ficar na posição quando o corpo pede para sair. Cada vez que você fica, você reescreve um fragmento do padrão. Cada vez que você respira e continua, você manda um sinal novo para o sistema nervoso. E ao longo de semanas, esse sinal novo vai se tornando o padrão default. Vai chegar um momento em que o afundamento vai parecer natural, em que a lombar alongada vai ser o confortável, em que o travamento vai parecer o esforço. Mas para chegar lá, você precisa passar pelo desconforto do começo. E agora vem o terceiro elemento, o que completa a postura e transforma tudo o que você acabou de construir numa experiência completamente diferente. Os braços vão para frente, na altura do peito, como se você fosse abraçar algo redondo e grande, um barril, uma árvore grossa, uma esfera invisível do tamanho do seu tronco. Os cotovelos ficam pesados, apontando para o chão, sem tensão nos ombros. Os ombros caem, se afastam das orelhas, soltam o peso que você provavelmente nem percebia que estava carregando ali. As mãos ficam relaxadas, dedos levemente separados, palmas voltadas para o corpo. Você não está segurando nada, mas os braços ficam nessa posição flutuante, leves na frente, pesados nos cotovelos, como asas de um pássaro parado no ar. E o que acontece quando você fecha essa postura, pés, joelhos, coluna, braços, tudo no lugar ao mesmo tempo, é algo que eu só consigo descrever como um sistema entrando em funcionamento. Você sente o peito se abrindo. A respiração vai para baixo, para o abdômen, sem esforço. A parte de trás da coluna torácica, aquela que fica entre as escápulas, acorda de uma tensão crônica que estava tão presente que você parou de perceber. E as pernas, agora com o peso do corpo inteiro distribuído corretamente sobre elas, começam a fazer um trabalho que vai te surpreender de um jeito que você não vai esquecer. Porque o que acontece nos próximos 30 segundos é onde a teoria vira experiência. As pernas vão começar a tremer. E o seu primeiro instinto vai ser sair da postura imediatamente. E esse instinto vai ser o maior erro que você pode cometer nesse momento. Você está de pé, base firme, joelhos desbloqueados, coluna alinhada, braços abertos na frente do corpo, tudo no lugar. E em algum momento, entre 30 segundos e 2 minutos, dependendo do quanto você usa essas camadas musculares no seu dia a dia, as pernas vão começar a vibrar. Não é uma vibração suave. É um tremor real, visível, que vai subir pelas coxas e chegar no quadril, e às vezes até na lombar. E junto com esse tremor vem uma sensação de queimação diferente de qualquer queimação de exercício que você já sentiu. Mais profunda, mais interna, como se o fogo estivesse aceso num lugar que você não sabia que existia. E aí vem um impulso. Trava os joelhos, sai da postura. Descansa. O corpo vai gritar isso com uma clareza desconcertante. E você precisa entender o que esse grito significa de verdade antes de decidir obedecer ou não. Esse tremor não é sinal de que você está falhando, é sinal de que você está chegando. Durante anos, talvez décadas, a sua musculatura profunda ficou em segundo plano. O corpo aprendeu a funcionar com os músculos superficiais, com os ligamentos, com os ossos travados em posições de compensação.
Essas camadas mais internas foram sendo desligadas aos poucos, não porque eram desnecessárias, mas porque o corpo é pragmático e para de investir em recursos que não estão sendo usados. Quando você entra na postura correta e fica, você está reconectando a corrente nessas fibras que estavam dormindo. E o tremor é a resposta delas a esse sinal. É o sistema nervoso recalibrando. É a musculatura profunda lembrando como se ativar. É literalmente o seu corpo acordando de dentro para fora. Eu me lembro da primeira vez que senti isso com clareza. Estava praticando há poucos dias, ainda inseguro se estava fazendo certo, e quando o tremor veio com força, eu fiquei tentado a parar. Mas algo me fez respirar e continuar. E o que aconteceu depois do tremor, quando ele passou, foi uma sensação de calor que subia pelas pernas de forma uniforme e um relaxamento na lombar que eu não tinha sentido em anos. Como se um nó que estava apertado há muito tempo tivesse cedido um pouco, não completamente, mas o suficiente para eu entender que estava tocando em algo real. Então, quando o tremor vier, e vai vir, respira. Longo, pelo nariz. Deixa o ar descer por o abdômen e expira devagar pela boca. Não endurece nada. Não tenta segurar o tremor. Não tenta controlá-lo. Deixa ele passar pelo corpo como uma onda passa pelo bambuzal, dobrando tudo, mas quebrando nada. Cada segundo que você permanece depois que o tremor começa é um segundo de reconstrução real, acontecendo em camadas que nenhum exame de sangue vai mostrar, mas que você vai sentir no seu corpo semanas depois. Agora o tempo. Isso é onde a maioria das pessoas erra logo no começo, querendo demais, muito rápido. Começa com 2 minutos. Só 2. Eu sei que parece pouco, mas 2 minutos nessa postura, do jeito certo, com o tremor presente e a respiração controlada, são 2 minutos de trabalho real que o seu sistema interno nunca recebeu antes. Não é como passar 2 minutos numa esteira onde você pode acelerar ou desacelerar sem consequência. É 2 minutos de sinal contínuo enviado para cada camada do seu corpo ao mesmo tempo. Para os ossos, para os músculos profundos, para a circulação das panturrilhas, para o alinhamento da coluna. Tudo junto, tudo de uma vez, tudo com intenção. E quando esses 2 minutos acabarem, sai da postura devagar. Não salta para fora, desenrola. Traz os braços para baixo com calma. Trava os joelhos de volta com suavidade. Fica parado por alguns segundos e sente o que mudou, porque algo vai ter mudado. Pode ser sutil no começo, uma leveza nas costas, uma sensação de que os pés estão mais plantados no chão do que estavam antes de começar, um aquecimento interno que não vem de fora, mas de dentro. Isso que você acabou de sentir tem um nome na tradição que originou essa prática. Eles chamam de Qi circulando. A ciência chama de ativação neuromuscular profunda combinada com melhora de circulação periférica. Você pode escolher o nome que quiser. O que importa é que a sensação é real. E ela vai ficando mais intensa e mais duradoura com cada sessão. Porque o que você está construindo não é performance, é estrutura. E estrutura não se vê no espelho, se sente no dia a dia. E o que começa a aparecer no dia a dia de quem pratica isso com consistência é algo que nenhuma academia, nenhum suplemento e nenhum protocolo de alta performance consegue replicar. Os resultados que essa prática produz não chegam como uma revelação, chegam como um ladrão silencioso que deixa coisas boas em vez de levar. E você só percebe o quanto entrou quando para e olha para o que estava antes. A primeira semana, você vai terminar cada sessão de 2 minutos sentindo aquele calor interno que descrevi antes,
aquela leveza nas costas, aquela sensação de que os pés estão mais presentes no chão. Parece pouco. Parece que você está fazendo algo pequeno demais para importar. Mas debaixo dessa sensação discreta, processos que levam semanas para mostrar resultado estão em andamento. As fibras musculares profundas estão sendo recrutadas com mais frequência. O sistema nervoso está mapeando novos padrões de ativação. Os ossos estão recebendo o sinal elétrico que estimula os osteoblastos a trabalhar. A circulação das panturrilhas está melhorando de sessão em sessão. Você não vai ver nada disso no espelho, mas está acontecendo. Na segunda semana, algo sutil começa a aparecer no dia a dia. Você levanta de uma cadeira e não precisa usar os braços para se impulsionar. Não percebe na hora. Percebe depois, quando já está de pé, que o movimento aconteceu de forma diferente, mais direto, mais leve, como se as pernas tivessem assumido o trabalho que antes era dividido com os braços e o impulso do tronco. Ou você sobe uma escada e chega no topo sem aquela leveza de fôlego que aparecia antes. Ou você fica de pé por um tempo longo num evento, numa cozinha, numa fila, e suas pernas não pedem para sentar na mesma hora que pediam antes. São sinais pequenos, mas são exatamente os mesmos sinais que estavam desaparecendo lentamente nos anos anteriores, só que agora indo na direção contrária. Na terceira semana, a lombar começa a contar uma história diferente. Aquela tensão que você chamava de cansaço das costas, aquele peso que aparecia no fim do dia, depois de muitas horas sentado ou de pé, começa a ser menor. Não some de uma vez, alivia. Como se o suporte que a coluna precisava e não tinha estivesse sendo construído por baixo. E o sono começa a mudar também. Não dramaticamente, mas você acorda com uma qualidade de descanso levemente diferente, mais fundo, como se o corpo tivesse encontrado um jeito de relaxar de verdade durante a noite, porque durante o dia estava sendo usado de um jeito mais correto. E por volta da quarta semana, acontece algo que, para mim, foi o momento em que tudo se conectou. Você vai estar fazendo alguma coisa completamente banal, esperando um ônibus, lavando a louça, parado numa conversa, e vai notar que está de pé diferente, os joelhos levemente desbloqueados, o cóccix numa posição natural, os ombros soltos, sem estar pensando nisso, sem estar se lembrando da prática. O corpo vai ter absorvido o padrão e vai estar usando ele no piloto automático. E nesse momento, você vai entender o que os mestres queriam dizer quando falavam em enraizamento como um estado, não como um exercício. Esse é o momento em que a raiz finalmente chegou na superfície. E agora, preciso te dizer algo que vai soar diferente de tudo o que você ouviu até aqui, mas que é provavelmente a coisa mais importante dessa conversa inteira. Tudo que você aprendeu hoje sobre ossos, sobre circulação, sobre musculatura profunda, sobre a tradição milenar que originou essa prática, tudo isso é real e tudo isso importa. Mas existe uma camada nessa prática que vai além da fisiologia e que os antigos entendiam com uma clareza que a modernidade perdeu completamente. Essa camada tem a ver com o que você comunica para si mesmo toda vez que escolhe praticar. Pensa nisso. Cada vez que você para tudo o que está fazendo, coloca os pés no lugar certo, desbloqueia os joelhos, alinha a coluna e fica. Você está tomando uma decisão ativa sobre como quer envelhecer, não como metáfora, como ato físico concreto. Você está dizendo com o corpo inteiro que não vai deixar a base ceder sem resistência, que não vai aceitar a deterioração silenciosa como destino inevitável, que vai construir estrutura enquanto o mundo ao redor incentiva o gasto. Essa decisão, repetida todos os dias, acumula, não só no tecido muscular e ósseo,
na forma como você se relaciona com o próprio corpo, na confiança que você sente ao se mover, na sensação de que o corpo é seu aliado e não seu adversário. Meu pai, que foi o ponto de partida de tudo que te contei hoje, começou a praticar isso depois que eu compartilhei com ele o que aprendi. Ele tinha resistência no começo, como qualquer pessoa que passou a vida acreditando que saúde vem do esforço visível. Mas, em algumas semanas, ele me ligou para falar de algo pequeno que tinha acontecido. Ele tinha descido uma ladeira e chegado no fim sem sentir o joelho. Não completamente sem dor, mas menos. O suficiente para ele notar, o suficiente para ele continuar. A lição que essa jornada toda me ensinou não tem a ver com postura, não tem a ver com medicina tradicional, não tem a ver com ciência. Tem a ver com uma verdade que a natureza exibe em cada árvore centenária que ainda está de pé. A verdade de que durar não é uma questão de quanto você se esforça para cima, mas de quão profundo você vai por dentro. O esforço visível se esgota, a raiz profunda permanece. Agora eu quero te fazer uma pergunta que não tem resposta fácil, e quero que você responda nos comentários com honestidade. Você sabe exatamente o quanto sua base está comprometida hoje? Ou você está normalizando sinais que seu corpo já está tentando te mostrar há meses? Escreve nos comentários o que você está sentindo de verdade, porque pode ser que sua resposta ajude alguém que está passando pela mesma coisa e ainda não encontrou palavras para isso. Se esse conteúdo chegou até você de uma forma que fez sentido, deixa o like e se inscreve no canal. Cada gesto desse me permite continuar trazendo esse tipo de conversa para cada vez mais pessoas.